você e eu não tem ideia do que é ser perseguido pelo evangelho. E a igreja de Esmirna, ela foi perseguida. Jesus, ele viu que aquela igreja estava passando por pobreza extrema, mas o Senhor Jesus, ele disse: mas tu és rico. Por quê? Porque eles perseveraram. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia foi a única igreja que não recebeu uma crítica da parte do Senhor Jesus. A Esmirna era uma cidade pagã. A igreja de Esmirna foi uma igreja que foi massacrada, que foi hostilizada. A igreja de Esmirna, ela sofreu muito. A cidade ali, melhor dizendo, era uma cidade muito pagã, que adorava muitos deuses. Tinha ali naquela localidade de Esmirna, tinha esses jogos, né? Tinham aquelas arenas aonde tinha muitas disputas. E o que foi que aquele povo começou a fazer? Eles começaram a fazer isso com os cristãos. Os verdadeiros servos de Deus, eles lançavam aquele povo ali nas arenas, né? Eles lançavam para os leões comerem aquelas pessoas, para os leões pegarem. E Jesus, ele fala aqui na sua palavra: eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja, por causa do que teve ali, acho que um boicote econômico por causa daquele povo que morava ali, por causa do governo. Quem padeceu com tudo isso foi os cristãos. Os cristãos, como quem diz assim, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Que não é que os cristãos sejam o lado mais fraco, mas eles faziam aquilo ali. Tem um hino que as igrejas amam cantar, mas é um hino muito triste, eu não me sinto bem cantando, né? Aquele hino, se você for reparar, quando a gente fala de música, é por isso que eu sempre falo aqui. Muitos criticam, porque fulano é música do mundo, mas se você for analisar as letras de músicas, que você chega, chora na igreja. Você já viu uma música que diz assim: oh meu Deus, reaviva a sua igreja de novo, faz a chama arder esse povo, como foi os primeiros cristãos. Não tem quem não chore, eu chego, me arrepio. Mas o começo da música diz assim: eu queria ver a bravura dos santos em plena areia, enfrentando os leões. Você queria ver isso? Porque eu não queria ver meus irmãos passar por isso. Vocês estão entendendo? Então a pessoa canta uma música dessa: eu queria ver. Quem estava ali na plateia, gente, nós temos que ter discernimento. Não é tudo que se canta, que a gente se emociona, que a gente acha bonito. Ali naquela igreja, a igreja de Esmirna passou por isso. Hein? Eles faziam isso para disputar, para ver quem ganhava, e colocava os servos de Deus. Por isso que Jesus disse ali, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Porque eles venceram, mas não negaram a Cristo. A igreja de Esmirna, é muito linda essa história. Pesquisem aí sobre tudo sobre a igreja de Esmirna, as igrejas do Apocalipse. E hoje é isso que muitas vezes a gente passa. A igreja de Esmirna, ela foi perseguida. Jesus, ele viu que aquela igreja estava passando por pobreza extrema, mas o Senhor Jesus, ele disse aqui nas suas palavras, né? Aqui, ó: eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, aleluia, mas tu és rico. Por quê? Porque eles perseveraram. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia foi a única igreja que não recebeu uma crítica da parte do Senhor Jesus. Hein? Aí muitos cantam, né? Grupos de senhoras, como um dia eu cantei. Quando eu vim entender o que verdadeiramente era o evangelho, a minha mente se abriu. Deus abriu minha mente até para os louvores. Hein? Quando eu cantava no grupo de senhoras: eu queria ver a bravura dos santos em plena areia, enfrentando os leões. Essa falar, eu não queria ver isso não, gente. Imagine, meus amados, você e eu,
Imagine vendo seus irmãos sendo devorados por leões para não negar o nome de Jesus. Eles faziam isso, aquele povo pagão, e muito daqueles que se diziam judeus, mas não eram. Como o Senhor Jesus diz aqui, ó. Diz assim: nada tem mais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo, o acusador, né, lançará alguns de vós na prisão para ser tentado. Ser tentado mesmo, é isso que acontece conosco. Ser tentado pelo diabo, passará tribulação, vão ficar na prisão durante 10 dias, um período curto. Mas eu estou com vocês. Vocês podem ser chamados de pobre, mas vocês são ricos porque vocês têm a mim. Aleluia. E Jesus via o que era que aquela igreja de Esmirna estava passando. E Jesus mandou João escrever ao anjo da igreja para confortar a igreja, para consolar a igreja, gente. Para que eles entendessem que eles não estavam sós. Eles tinham muitos Jogos Olímpicos. Eles celebravam aqueles Jogos Olímpicos ali naquela área, né? E quem ganhava tinha aquela coroa, né, de César, né, que era dado, né, a coroa que era dado por César, alguma coisa assim, se não me falha a memória, de prêmio. Então, quando eles pegavam, via os crentes fiéis a Deus, ele jogava, era mãe de família, era jovem, era senhor, senhora, eram os irmãos. Imagine como é que você vai poder lutar com um leão. E aquelas pessoas, gente, aqueles irmãos, eles eram jogados naquela arena. Como é que enfrenta um leão, gente? Hein? E muitos crentes, né? Eu e você, né? Esperando, fazendo bem o que quer. Jesus rebate a igreja, Jesus. E isso aqui foi o quê? Isso aqui não foi um inferno, não? Para a igreja para a igreja de Esmirna. Isso aqui que a igreja de Esmirna passou não foi perseguição, não? Abra aí no seu YouTube, no Google, Janela 1040. Você não é missionário, meu bem? Jesus, ele disse aqui, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Hein? Você queria ser igreja de Esmirna? Você queria estar naquele dia, sendo jogado na arena, em um lugar onde se cultuava vários deuses, onde tinha aquele lugar onde era Jogos Olímpicos. Quando não tinham o que eles fazer, eles jogavam sorte, era com os crentes. Esmirna era uma cidade de grandeza em comércio, com uma população judaica muito grande. Mas os crentes eram pobres, os crentes sofriam naquele lugar, eram perseguidos. Mas Jesus estava olhando a sua igreja, como ele está observando a mim e a você. Será que eu posso ouvir do Senhor isso aqui? Será que você pode ouvir? Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Porque Jesus sabia que eles estavam morrendo e que muitos ainda iam morrer, mas não iam negar o seu nome. Aí hoje se prega, né, da volta de Jesus, porque Jesus, vamos fazer jejum, Jesus vai arrebatar a igreja, vamos estar lá a trombeta, Quero ver na hora que você ouvir a perseguição. É crente você, vai chegar um momento que você não vai ter Bíblia. Gente mora no Brasil, vai chegar um dia que nós vamos dizer, eu era feliz e não sabia, aleluia. Hein? Então perseguição é isso. É muito fácil eu dizer que eu tô sendo perseguida aqui no YouTube porque tem alguém, porque Rosa de Salão é fofoqueira, hein? Nada disso me atinge não, meu bem. Você pode levantar o que for contra mim, viu? Porque eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro, aleluia. Eu sei quem me chamou. Então assim, a carta de Esmirna é isso aqui, ó.